santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Ju, meus irmãos do ministério. Boa tarde a você também que está em casa, que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu me chamo Fábio, sou seminarista aqui da comunidade Canção Nova. Hoje, cursando o 3º ano de Teologia, já me aproximando aí da reta final, já estamos quase findando esse ano. Eu já vislumbro o ano que vem, o 4º ano de Teologia, no qual será meu último ano de formação aqui no Seminário Canção Nova. Acolho você de maneira particular, especial. Seja bem-vindo para essa quinta-feira de adoração. Se você está sintonizando, ligando agora a sua TV, na TV Canção Nova, é uma alegria partilhar com você a palavra de Deus nessa tarde. Hoje, nós vamos falar de um tema bastante especial, que é sobre a Igreja Católica, de maneira particular, o cristianismo e a palavra de Deus. Essa relação que o cristianismo tem com a palavra de Deus. Então, te convido a abrir os ouvidos, abrir o coração, ficar bem atento para saber o que Deus quer te falar na tarde de hoje. Então, vamos juntos trilhar esse caminho com a palavra de Deus. Aqui no Brasil, a igreja celebra nesse mês de setembro o mês da Bíblia. Nós chamamos mês da Bíblia, que é um mês dedicado à palavra de Deus. A igreja no Brasil nos convida a, nesse mês, voltarmos o nosso olhar, voltarmos o nosso coração para as Sagradas Escrituras, para que nós possamos nos encher nesse tempo, nesse mês, com a alegria de conhecer um pouco mais as Sagradas Escrituras. Então, nesse mês, mas qual é o motivo que a igreja celebra o mês da Bíblia no mês de setembro? É devido a um santo da igreja, São Jerônimo, ele que é conhecido também como doutor bíblico, dedicou sua vida aí para traduzir as Sagradas Escrituras, na qual nós conhecemos como a Vulgata. É bem aproximado dessa Bíblia que hoje nós temos em mãos. Então, um doutor da igreja, versado em grego, hebraico, latim. Então, é dedicado a esse homem, na qual sua memória litúrgica é celebrada dia 30 desse mês, que a igreja convida a voltarmos um pouco mais, dedicarmos um pouco mais de tempo e olhar para as Sagradas Escrituras. É de São Jerônimo a frase bem conhecida nossa, que diz: ignorar as Escrituras é ignorar Jesus Cristo. Então, aí já dá o tom daquilo que nós vamos falar. É através das Sagradas Escrituras que nós conhecemos também a Cristo. São Jerônimo coloca aí as Sagradas Escrituras em um mesmo patamar de valor de Jesus Cristo. Ele coloca: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Então, é com essa frase de São Jerônimo que nós vamos dedicar a tarde de hoje. Tenho certeza que você já escutou na parte da manhã, o nosso irmão Wilker partilhou também a palavra de Deus, trouxe aí a riqueza, a sua contribuição, e é com essa frase que nós vamos nos esforçar para entender um pouquinho mais sobre essa relação do cristianismo com as Sagradas Escrituras. A Igreja Católica, ela detém a autoridade máxima para a interpretação das Sagradas Escrituras. Por que eu digo isso? Porque a Igreja Católica ela é feita de um tripé, e uma dessas pernas desse tripé é o Sagrado Magistério. E o Magistério ele tem a autoridade de interpretar as Sagradas Escrituras. Com a sua cabeça, o Santo Padre, o Papa, e os demais cardeais, bispos, que compõem aí esse Sagrado Magistério. Então, eles têm a propriedade para interpretar as Sagradas Escrituras. É por isso que nós, como católicos, não precisamos ter receio, ficar com medo do entendimento que a Igreja Católica passa para nós a respeito das Sagradas Escrituras, porque ela contém a autoridade máxima para isso. Então, quando nós escutamos da Igreja Católica, do Papa, dos bispos, dos cardeais, quando nós escutamos, lemos nos documentos da Igreja, nos documentos oficiais do magistério da Igreja, uma interpretação, o que significa aquela palavra de Deus, não tenha medo de crer, porque a Igreja tem autoridade, como eu já falei, na interpretação da Bíblia.
a Bíblia, ela também por si só, se autoexplica. Mas como, Fábio? Como ela se autoexplica? Porque tantas vezes eu já li, tantas vezes já meditei, e não entendo muitas coisas. Por que eu digo isso? Porque a igreja, no documento Dei Verbo, na Constituição Dogmática Dei Verbo, no número 16, ela vai dizer o seguinte: a igreja entende que no Novo Testamento está escondido o Antigo, e o Antigo Testamento torna claro o Novo. Vou repetir para você. No Novo Testamento está escondido o Antigo, e no Antigo Testamento, o Antigo Testamento torna claro o Novo. Então, é por isso que, ao lermos a Bíblia, numa dinâmica que o Antigo Testamento já vai nos remeter para o Novo, e quando nós começamos a ler o Novo, nós conseguimos contemplar muitas coisas que está lá no Antigo Testamento. Então, é por isso que eu afirmo para você, como a Constituição Dogmática vai dizer, a Bíblia se autoexplica. Então, é por isso que nós precisamos voltar a nossa atenção para ela, ler, meditar, porque só assim que nós vamos conseguir entender um pouco mais aquilo que está escrito aqui. A igreja, ela lê e interpreta as Sagradas Escrituras a partir do mesmo espírito que essa Sagrada Escritura foi escrita. Deus colocou no coração daqueles homens de Deus, dos profetas, dos escribas, que foram ali escrevendo, copiando. Deus foi colocando inspirações no coração daqueles homens a partir de uma graça, que é a graça do Espírito Santo. Então, a Igreja Católica, com esse mesmo Espírito Santo, faz a interpretação das Sagradas Escrituras. É por isso que é tão importante, antes de rezarmos, de lermos, de meditarmos, de fazermos o nosso estudo, invocarmos a presença do Espírito Santo. Clamar que esse Espírito Santo possa vir com suas luzes, nos iluminar, nos dar a clareza do que essa palavra quer nos dizer. É por isso que, quando nós invocamos o Espírito Santo, a graça de Deus vem sobre nós e também nos ajuda a entendermos essa Sagrada Escritura. Ao longo dos séculos, os padres da igreja, a igreja primitiva dos primeiros séculos, ela se deteve especificamente e somente nas Sagradas Escrituras. Porque naquela época não tinha livros, não tinha manuais, não existia outra coisa a não ser a Bíblia para aqueles homens de Deus, aqueles padres, aquelas autoridades, se debruçar para estudar e aí conhecer a vontade de Deus. Por isso, nos primeiros séculos do cristianismo, a igreja se voltou somente para as Sagradas Escrituras. Então, grande parte dessas autoridades, os primeiros ensinamentos vieram desses padres, desses homens de Deus, nos primeiros séculos. Eu vou trazer aqui 2 homens, 2 santos da igreja, que fizeram afirmações sobre as Sagradas Escrituras. O primeiro é São Cipriano, do século IV. Ele vai dizer o seguinte: se assíduo tanto a oração como a leitura. Quando oras, fala com Deus. Quando lês as Escrituras, Deus fala contigo. Vou repetir. Se assíduo tanto a oração como a leitura. Quando oras, falas com Deus. Quando lês as Escrituras, Deus fala contigo. Meu irmão, aqui é um santo falando que quando nós nos debruçamos sobre a Bíblia, vamos ler, quando estamos ali lendo, é Deus que fala comigo, é Deus que fala com você, é o próprio Deus que se comunica a nós, Ele quer nos comunicar algo. É por isso que é tão importante nós pararmos um momento do nosso dia, nós nos voltarmos e lermos, meditarmos, gastarmos tempo com a leitura da Santa Bíblia. Porque, como São Cipriano vem dizer, muitas vezes nós nos colocamos em oração, falamos, nos dirigimos a Deus, proclamamos palavras, pedimos graças, milagres, curas. Muitas vezes, isso é somente um falar com Deus, é nós nos dirigindo a Deus. Mas São Cipriano vem nos dizer, quando lemos a Bíblia, é Deus que fala conosco. Queres escutar a Deus? Lê a Bíblia, medita, investe tempo,
passa um pouquinho de tempo com a palavra de Deus. Então, por isso, é tão importante. Trago um outro santo aqui, doutor da igreja, um grande santo, Santo Agostinho, esse já no século V, um século depois de São Cipriano. Ele vai dizer o seguinte: a lei do Senhor é imaculada, converte as almas. A lei do Senhor é Ele mesmo. A lei do Senhor é imaculada, converte as almas. A lei do Senhor é Ele mesmo. Aqui Santo Agostinho vai dizer: queres converter-te? Lê as Sagradas Escrituras. Quer mudar de vida? Lê as Sagradas Escrituras. Por quê? Como Santo Agostinho vai afirmar, as Sagradas Escrituras é o próprio Deus. Por isso, confirma aquilo que São Jerônimo falou, que eu trouxe no início da pregação. Ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Meus irmãos, espero que nessa tarde o teu coração possa se encher de amor, de desejo, de conhecer um pouco mais a Bíblia, porque efeito nenhum ela vai ter se ela ficar fechada no teu armário, tomando poeira, se ela ficar guardado lá dentro da gaveta do teu guarda-roupa, em racks, em estantes. Efeito nenhum você vai tirar se você mantiver a sua Bíblia fechada e não ler. Porque não é simplesmente o livro, não é simplesmente essa palavra impressa no papel, mas é o significado dessas letras que estão aqui. Por isso, a importância de você parar e ler. Então, o tema dessa pregação é o cristianismo e é a religião da palavra de Deus. Por quê? O cristianismo é a religião da palavra de Deus. Por quê? Quem vai responder essa pergunta é a exortação apostólica pós-sinodal, Verbum Domini, do Papa Emérito Bento XVI, no número 7. Vai dizer o seguinte: o cristianismo é a palavra de Deus, é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Repito, o cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo. Meu querido, aqui é o nosso querido Papa Emérito Bento XVI, como te falei, em um documento da igreja, em um documento oficial, que vai afirmar que o cristianismo é a religião da palavra de Deus, de um Deus que se encarnou, de uma palavra que se encarnou e é viva. Não são letras mortas e muda, como o documento vai dizer, mas é uma palavra que se encarnou e é viva. Quando nós falamos que o livro por si só não vai gerar frutos na tua vida, é porque essa palavra precisa ser lida, proclamada, assumida, ruminada por você e colocada em prática. Só assim, essas palavras vão transformar a sua vida, vão te converter, como disse lá o santo que acabei de ler, vão aí ter condição de mudar a tua vida. Quando dizemos que essa palavra é viva, nós queremos dizer que essa palavra é uma pessoa. Essa palavra é o próprio Cristo, que se encarnou no seio da Virgem Maria, veio até nós. E como pessoa, essa palavra precisa ser recíproca, ela precisa de uma relação, ela precisa ser encontrada. Ela já veio até nós, agora é necessário que nós demos os passos, caminhemos ao seu encontro, nos relacionemos com ela, porque é assim que nós tratamos as pessoas. Como eu falei, aqui não são palavras mortas, muda, mas é uma palavra viva, uma palavra encarnada, que é o próprio Deus. Meus irmãos, se você está aí com a sua Bíblia em casa, se você consegue pegá-la, eu te convido a abrir no Evangelho de São João, no capítulo 1, no prólogo do Evangelho de São João, onde vai nos esclarecer também um pouquinho daquilo que nós já estamos dizendo,
daquilo que é a palavra de Deus como um verbo que se encarnou, uma palavra viva. Te convido a pegar aí Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Vai dizer o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Meus queridos, com essa exortação do apóstolo, do evangelista São João, que vai nos dizer que a palavra estava com Deus desde o princípio, a palavra era Deus. É com isso que a Igreja Católica, que o cristianismo se sustenta, não em um livro, não em palavras impressas, onde você pode aí na sua casa imprimi-las. Não. Mas com essas palavras de São João, a Igreja Católica tem a certeza de que ela está sustentada não em uma letra, mas em Deus, no Verbo. Muitas traduções trazem aí, no princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, mas o evangelista São João deixa claro para a gente uma coisa: é Deus. Por isso, cabe a nós dedicarmos tempo da nossa vida para essa palavra. Se nós pararmos para extrair um pouco mais do que esse evangelista São João tem para nos dizer, a gente pode entender que essa palavra, quando lida, quando ruminada, quando feito alimento, ela vai se tornar para mim e para você carne da nossa carne, ela vai nos sustentar, assim como o alimento, as refeições que fazemos sustentam o nosso corpo, essa palavra vai sustentar também a nossa vida, o nosso espírito. Meus irmãos, deixemos nessa tarde ser cheios de um desejo de conhecer um pouco mais essa palavra de Deus. São João continua, se você caminhar um pouquinho aí nos versículos, pegar o versículo 14, João capítulo 1, versículo 14, pega na sua Bíblia aí. Diz o seguinte: e a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e verdade. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Meu querido, a partir desse versículo nós conseguimos entender também que essa palavra é o próprio Jesus, o Filho de Deus, como eu disse antes, que se encarnou, que veio morar entre nós, a partir da concepção de Maria. Conseguimos entender também que essa palavra veio nos trazer graça e verdade. Graça e verdade. Quantas vezes nos voltamos a Deus, pedimos, Deus derrama a tua graça, Deus concede-me isso, concede-me aquilo outro, derrama sobre mim aquilo que é a tua vontade, mostra-me a verdade. Quantas vezes nos dirigimos a Deus, clamamos que o Senhor possa vir em nosso auxílio, mas a própria palavra nos ensina na tarde de hoje. Essa palavra nos traz graça e verdade. Meus irmãos, como falei, essa palavra vem ao nosso encontro. Precisamos nós ir ao encontro dela. Precisamos nós pararmos em muitos momentos do nosso dia. Repito isso porque quantas vezes nós gastamos tempo nas redes sociais, quantas vezes nós gastamos tempo com séries, filmes. Um episódio de uma série não vai ser mais rápido do que 40 minutos. Daí, muitas vezes você tira dias para maratonar séries, passa aí
dias assistindo 1, 2, 3, 4, inúmeros episódios. Quando você percebeu, passou a semana. Quando você percebeu, passaram-se horas. E muitas vezes, você e eu não temos a coragem de dedicar 40 minutos, 1 hora, 30 minutos que seja, para pararmos o nosso dia, nos colocarmos em oração, pegarmos a palavra de Deus, ler ativamente com uma caneta em mãos, papel, riscando ali, vendo o que a palavra de Deus quer te falar, anotar, isso aqui é o que eu vou viver no dia de hoje, anota ali no seu caderno, põe em destaque para você passar o dia inteiro olhando e vendo aquela mensagem de Deus para ti. Quantas vezes gastamos horas, horas e horas, e não gastamos minutos com a palavra de Deus, e não gastamos frações do nosso dia para meditarmos a palavra de Deus. Meu irmão, que nessa tarde o seu coração possa se inquietar com essas palavras, que nessa tarde você possa ter essa certeza da necessidade que você tem da palavra de Deus. Volto a dizer, não de livro, não desse livro físico somente, porque ele é só um instrumento para que nós possamos aí ler, ter contato com a palavra de Deus, mas com o significado verdadeiro que saem dessas palavras. Vamos dar mais um passo aí no entendimento das Sagradas Escrituras. Convido você agora a dar um salto. Vamos ver o que São Paulo vai nos ensinar também sobre a palavra de Deus, lá na segunda carta de São Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16. São Timóteo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 16. A palavra diz o seguinte: desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Ela tem o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Leio novamente. Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Vamos entender, esmiuçar um pouquinho o que São Paulo está nos dizendo na tarde de hoje. Essa palavra que comunica sabedoria. Muitas vezes, nós não somos sábios porque não lemos a palavra de Deus. Muitas vezes, não entendemos, não sabemos como lidar com certas situações porque não paramos e não lemos a palavra de Deus. Não entendemos os mistérios bíblicos porque não temos contato com a palavra de Deus. Não temos intimidade com a palavra de Deus. Não sabemos até mesmo como rezar. Inúmeras vezes nos faltam palavras. Não sabemos como nos relacionarmos com Deus, porque não temos intimidade com a sua palavra. Como que nós vamos falar com alguém se não conhecemos nada dessa pessoa? Como que nós vamos ter intimidade com essa pessoa se não conhecemos nada sobre ela? É por isso que até mesmo para sabermos bem rezar, é necessário conhecermos a palavra de Deus, termos intimidade, termos um certo conhecimento dessa palavra, para que nós possamos também nos relacionarmos com Deus. O apóstolo também vai nos dizer que essa palavra, essas sagradas escrituras, da qual nós conhecemos, diz o apóstolo, desde criança, ela nos conduz à salvação pela fé no Cristo. Meu irmão, aqui está o segredo para sermos salvos. O apóstolo São Paulo está nos afirmando, essa palavra nos conduz à salvação em Jesus Cristo. Queremos ser salvos? Tomemos conhecimento da palavra de Deus. Investamos tempo nessa palavra. E muitas vezes, corremos risco de nos perdermos. Perdemos aqueles que nós amamos. Corremos risco de perder aqueles que nós amamos por falta de conhecimento.
Aproveitemos que estamos chegando aí na metade do mês ainda, para aproveitar com a igreja aqui no Brasil, a dedicar a nossa atenção à palavra de Deus, a escutar com ouvidos de discípulos, aqueles ouvidos atentos à palavra de Deus, como eu falei, para que durante esse mês nós possamos ser cheios dessa palavra, para que possamos assim, no decorrer do ano, no decorrer dos próximos dias, alimentados com tudo aquilo que vivemos esse mês, podermos dar continuidade e caminhar com passos largos, numa intimidade com a palavra de Deus. São Paulo vai continuar no versículo seguinte, 16, dizendo assim: toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar conforme a justiça. Veja como isso é forte. Toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, argumentar, corrigir, para educar conforme a justiça. Meus irmãos, é ou não é? Nesse tempo, nós temos carecido de uma educação genuína, de uma educação católica, de uma educação na qual nós podemos confiar os nossos filhos, as nossas crianças, até mesmo confiar a nós mesmos de onde essas informações estão vindo. Nessa era de fake news, a palavra de Deus nos garante, ela serve para nos ensinar. Nós estamos cercados de doutrinas heréticas, de ideias erradas, de conceitos dúbios. Por isso, mais do que nunca, nesse tempo, nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus também vem nos ajudar a corrigir, como diz o apóstolo. Não sabemos mais corrigir os nossos, não sabemos mais corrigir os nossos irmãos, e por isso deixamos eles levarem a vida que eles querem, como falei antes, correndo o risco de se perder. Não sabemos mais corrigir as nossas crianças, os pais não sabem mais como orientar, como ensinar, como corrigir, como chamar o filho, dizer: meu filho é assim, pai, volta-se para a palavra de Deus, lê a Bíblia, gasta também tempo nesses conselhos, nesses ensinamentos, que assim você vai conseguir ensinar, ter um trato melhor com seus filhos, como diz o apóstolo São Paulo, corrigi-los e impedi-los que os seus filhos se percam as suas almas. A palavra de Deus, diz São Paulo, também vai nos ajudar a educar. Vai nos ajudar a educar. Padecemos, como falei, por uma educação da qual nos leve a Deus, nos leve para o alto, nos aponte um caminho confiável, nos aponte aí um caminho na qual nós possamos fechar os nossos olhos e caminhar. Te digo, eis o segredo, a palavra de Deus. Eis o segredo, a Bíblia. É necessário que acreditemos nessas palavras, façamos atos de fé ao lermos essas palavras, ao tirarmos daqui ensinamentos para a nossa vida inteira. Eis o segredo, meus irmãos, eis o segredo. Já nos foi dado, a igreja, nesses mais de 20 séculos, tem aí meditado, voltado, lido, relido, ensinado, falado para nós sobre a importância da palavra de Deus. Muitas vezes nós somos pessoas de cerviz duras, como a própria palavra vai nos dizer, pescoços duros. Não queremos nos voltar, não queremos dobrar-nos sobre a palavra de Deus. Mas a história da igreja,
como disse, nesses mais de 20 séculos, tem nos ensinado isso. Somente com a palavra de Deus, nós vamos poder vencer aquilo que são os nossos desafios. Somente com a palavra de Deus, nós vamos poder saber como lidar com os nossos, educar os nossos, corrigir, ensinar, salvar. Salvar. De nada vale o seu trabalho, os seus esforços, as suas horas semanais gastas nos seus empregos, aí, na labuta do dia a dia, nas preocupações, nas noites mal dormidas. Se meu irmão, minha irmã, isso não servir para a sua salvação, não vai valer nada. Vai ser em vão essas horas que talvez você tenha acordado muito cedo, ido dormir muito tarde depois de um expediente de trabalho, se ao final de tudo, isso não servir para a tua salvação. É por isso que nós precisamos investir também tempo, não só naquilo que é o cotidiano, não só naquilo que é o corriqueiro das nossas vidas, mas precisamos nos atinarmos para isso. Somos pessoas, homens e mulheres necessitados dessa palavra de Deus. Como cristãos, como católicos, precisamos voltar-nos para a palavra de Deus. Precisamos nos alimentarmos diariamente dela, não somente no mês de setembro, não somente uma vez na vida perdida, que eu vou lá, estou passando por uma tribulação, um desespero, aconteceu algo na minha vida, então vou lá pegar a Bíblia, vou ver o que é que Deus vai me falar, e pega a Bíblia lá, numa espécie de sorte, e abre, e lê alguma coisa ali, muitas vezes não entende por falta de intimidade. Meus irmãos, nós cristãos, nós católicos, somos essa religião da palavra de Deus, dessa palavra que se encarnou, dessa palavra que nos vai trazer salvação por meio de Jesus Cristo. Então, nos dediquemos o máximo, voltemos os nossos esforços para as Sagradas Escrituras. Já nos aproximamos do fim, quero te convidar, como palavra última, para esclarecer tudo aquilo que foi falado na tarde de hoje, mais uma vez, o que o evangelista São João, no capítulo 16, vai nos falar. Versículo 13. Pega aí, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13. Vai dizer o seguinte: quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Algumas traduções trazem que ele nos ensinará toda a verdade. Meu querido, minha querida, mais uma vez falo para você. Queres conhecer a verdade? Queres se libertar das mentiras do mundo, das falsidades, dos enganos? Pede, por meio da ação do Espírito Santo, o entendimento da palavra de Deus. Se volte para essa palavra. E é dessa forma que eu já quero te convidar a se colocar em oração, em posição de oração, enquanto o Ministério de Música já vai aí preparando sua canção. Já quero te convidar a nessa tarde, com tudo aquilo que você ouviu já durante o dia, na parte da manhã com o Wilker, as palavras, a oração que aconteceu também na parte da manhã com Jesus Eucarístico, eu já quero te convidar a se colocar em ordem de combate, em posição de oração, e já vá se colocando mesmo, já vá falando para Deus, já vá agradecendo a Deus por tudo aquilo que você ouviu nessa tarde, por tudo aquilo que foi falado ao teu coração, que ressoou no seu coração, que te atingiu de tal forma e você falou: eu preciso mudar, eu preciso tirar a Bíblia de dentro da gaveta do meu armário, e todos os dias fazer o propósito de dedicar
tempo, no mínimo 40 minutos, faça esse propósito. Eu vou aqui, um dia com 24 horas, tirar 40 minutos para fazer minha oração com a palavra de Deus, ler os salmos, meditá-los, rezar com os salmos. Meu querido, já vá agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua igreja católica. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu uma igreja que é fundada não em um livro, que é fundamentada não somente em palavras impressas, em um livro físico, mas na palavra de Deus, no verbo eterno de Deus. Obrigado, Senhor, pela igreja católica. Obrigado, Deus, por nós sermos católicos, porque o Senhor nos deu também um sagrado magistério para interpretar a Bíblia, para que nós não possamos cair em erros de doutrina, de interpretações pessoais distorcidas. Já vá agradecendo a Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor me fez católico a partir daquele batismo. Obrigado, Senhor Jesus. Já vá, meu irmão, com as suas palavras, agradecendo a Deus, e ao mesmo tempo já vá clamando o Espírito Santo, esse Espírito da verdade, esse Paráclito que vem te revelar toda a verdade, que vem em auxílio teu para o entendimento também das Sagradas Escrituras. Se você está na sua casa, no seu quarto, na sua sala, você pode erguer seus braços e já vá clamando: vem Espírito Santo de Deus, derrama, Senhor Jesus, uma porção nova do teu Espírito. Dai-me a graça do entendimento da tua palavra. Esse mesmo Espírito que inspirou os profetas, esse mesmo Espírito que inspirou os homens santos de Deus a escrever as Sagradas Escrituras, possa vir sobre você nessa tarde. Possa mesmo, meu irmão, te dar a graça de um batismo com amor à palavra de Deus. Que a partir de hoje, dessa data, você possa ser cheio desse Espírito que vai te incomodar, para que todos os dias você possa pegar a sua Bíblia, ler. Não durma antes de pegar a sua Bíblia e ler. Que o Espírito Santo te incomode, meu irmão. No dia que você já tiver passado muitas horas, já estiver prestes a dormir, e você ainda não tiver parado e pegado a sua Bíblia, que o Espírito Santo te incomode, para que você pare, leia, medite, reze com a palavra de Deus. Por isso vai pedindo: vem Espírito Santo de Deus, dai-me essa graça de um amor à tua palavra, Deus. Dai-me esta graça de investir também horas, de investir dias, se necessário for, de investir o meu esforço com a tua palavra. Que nós possamos, Senhor Jesus, a partir de hoje, ter um amor crescente pela palavra de Deus, ter também entendimento, que nós possamos ter ouvidos atentos nos momentos que a palavra for proclamada, na Santa Missa, em uma pregação, no momento que for lida a palavra de Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir, que o nosso coração possa ser essa terra boa para receber a palavra de Deus, que o nosso coração possa ser essa terra preparada para receber a semente da palavra de Deus, e aí possamos dar frutos, 10, 50, 100 por um. Meu irmão, já vá mesmo colocando a mão no seu coração e pedindo: batiza, Senhor Jesus, batiza o meu coração com teu Espírito Santo, batiza, Senhor Jesus, o meu coração com amor à palavra de Deus. Vem, Senhor Jesus, tirando tudo aquilo que foi falsidade, mentira, tudo aquilo que foi falado sobre a palavra de Deus, sobre a igreja católica, sobre o magistério, sobre o Santo Padre, o Papa, tudo aquilo que foi de mentira, que foi incutido na tua cabeça, e por esse motivo você foi deixando a igreja, você foi deixando a palavra de Deus de lado, por todas as dificuldades que muitas vezes você sentiu ao ler a palavra de Deus. Mas eu não estou entendendo nada, e por isso você abandonou. Vá pedindo que o Espírito Santo possa agora tirar esses erros do teu coração, e colocando essa certeza de que quanto mais você vai gastando tempo, horas com a palavra de Deus, mais o Espírito Santo vai sendo esse alimento, juntamente com a palavra de Deus,
para que você possa crescer em intimidade com a palavra de Deus. Por isso, eu te convido a cantar e já deixar que o Espírito Santo também possa agir na tua vida através dessa música. É o Espírito Santo quem revela aos nossos corações a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus sem o Espírito Santo, é isso que me vem ao coração nesta partilha do seminarista Fábio. Ler a palavra sem o Espírito Santo de Deus é como ler qualquer outro livro, não vai fazer sentido. Deus quer falar ao seu coração por meio da palavra, por meio do seu Espírito. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar